mensagem amém. Vamos ver aonde o Senhor Jesus vai nos parando, não é verdade? Irmão Joaquim, é sempre uma alegria te ver, viu, Vaz? Eu já sinto sua falta, tá? Quando você não vem ao culto, semana passada, eu falei, irmão Liana, cadê o irmão Joaquim? Eu falei, minha menina não está passando muito bem, ele ficou lá, mas é uma benção, Deus te abençoe em nome de Jesus, e todos os demais irmãos, quero louvar a Deus pela vida de cada um, amém? Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, e eu quero ler a partir do versículo de número 24, se você pudesse colocar de pé em reverência a palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 13, e eu vou ler a partir do versículo de número 24. Vejo alguns irmãos ainda folheando, eu vou guardar. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Outra parábola lhes foi proposta, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Grava isso. Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde vem, pois, então o joio? E ele respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres tu que vamos e arranquemos o joio? E ele respondeu: não, para que, ao separar o joio, não arruine e arranque também o trigo que está com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajunta primeiro o joio e amarra ele em feixes para que seja queimado, mas o trigo recolhe no meu celeiro. Vai comigo até João 12, rapidamente, só ir para frente um pouquinho. João 12, eu quero ler o versículo de número 24, 25. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu quero te louvar, quero te exaltar, Senhor, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz. Senhor, eu te louvo nessa noite, Pai, e eu peço a tua graça, Senhor. Espírito Santo, toma minha vida nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que as palavras que eu vou dizer aqui, Pai, possam ser orientadas pelo Senhor e pelo teu Espírito Santo. Bem verdade, Deus, eu trouxe um esboço aqui, Pai, mas a tua igreja precisa ser ministrada. E o Senhor conhece como cada um adentrou nesse local, como ministrou o irmão Júnior, Senhor, cada coração como está. Meu Deus, por isso nesse momento eu me coloco diante do teu Espírito Santo, Pai, e eu te peço, Pai, me usa de acordo com o teu querer e com a tua vontade. Vai visitando agora, meu Deus, cada coração, vai visitando cada mente, meu Deus, e desde já eu repreendo todo espírito que rouba a palavra, todo espírito que causa distração, todo espírito que causa a má interpretação da palavra, você que distorce a palavra quando ela chega aos ouvidos agora, eu te repreendo e bloqueio a tua ação agora na autoridade do nome de Jesus. A tua palavra, Deus, ela é viva e eficaz.
Por isso eu te peço que nessa noite, Pai, ela possa produzir aquilo que o Senhor tem determinado para essa noite. Assim eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus, e você pode se sentar. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Hoje, enquanto eu estava preparando essa palavra, como você viu o que eu li em Mateus 13, aqui Jesus ele está falando sobre o reino de Deus. E ele está colocando a igreja como esse campo. A igreja aqui, esse campo que está falando em Mateus 13, a igreja é a representação desse campo. Esse campo representa a igreja. E é interessante porque quando você lê, você vai observar que o dono daquele campo, ele semeou uma semente boa naquele lugar. E quando começou a crescer a erva, eles notaram que havia joio, mas a Bíblia vai dizer um pouquinho antes, que durante a noite, o inimigo foi lá e jogou uma semente. O que eu estou dizendo para você é que na seara do Senhor, o Senhor sempre vai plantar boa semente. Mas quando algo ruim começa a crescer ali, quem plantou aquela semente foi o inimigo. E a Bíblia vai dizer que ele vai lá no momento em que ninguém está vigiando. A Bíblia vai dizer que durante a noite, ele vai e ele semeia a semente ruim, a semente de joio. E o que ele faz? Perna para quem tem, vai embora e sai daquele local para não ser percebido. Muitas das vezes na nossa vida o inimigo age desta mesma maneira. O Senhor coloca a boa palavra, mas ele vem e ele coloca a palavra ruim, a semente ruim, e sai para poder ver o que vai acontecer. Uma das coisas que me chama a atenção nessa passagem é porque os trabalhadores daquele campo viram para o dono do campo e falam: você quer que nós vamos lá agora e arranquemos o joio? E ele diz: não, não faça isso, porque só em caso você tentar arrancar o joio, é possível que você também arranque o trigo, porque eles são muito parecidos. E ele fala o seguinte: olha, então deixa, porque eles vão crescer juntos. E aí você vai falar: Douglas, mas vai deixar a semente boa e a semente ruim crescer juntos? Sim, porque o Senhor, dono daquele campo, daquela seara, dono da igreja, ele vai falar o seguinte: deixa crescer junto, porque vai chegar um momento que é o momento da colheita. E quando chegar o momento da colheita, eu vou enviar então ceifeiros, e os ceifeiros vão arrancar primeiro o joio para ser queimado, e logo após eles vão arrancar o trigo para poder ser guardado no celeiro. Lógico que essa colheita que eu estou falando é o arrebatamento da igreja. Essa colheita que eu estou falando é quando Jesus voltar, amém? E aqui esses ceifeiros é a representação dos anjos de Deus que vão fazer esse trabalho. E eu sei que aqui aparentemente talvez você está achando que eu vou pregar aqui. Pode ficar tranquilo que eu não vou pregar aqui não, é só a introdução da mensagem. O primeiro ponto é que eu louvo a Deus porque nessa passagem, pastor Pedro, ela me garante que eu não tenho que lidar com joio. Então não é função minha, que sirvo ao Senhor, não é função do pastoreio ter que lidar com joio, porque a Bíblia está dizendo que ele vai crescer no meio, mas quem vai cuidar dele são os ceifeiros do Senhor. E eu louvo a Deus por isso, porque talvez no pastoreio você pode até tentar lidar com o joio e causar um erro, mas os anjos do Senhor não vão errar, porque o Senhor conhece todos nós. O segundo ponto que eu louvo a Deus é porque nós estamos na Betesda, e aqui na Betesda não tem joio. Glorificado seja o nome. Não, tem que glorificar mais alto, irmão. Nós estamos aqui na Betesda, e na Betesda não tem joio. Então hoje eu não estou pregando para joio, eu estou pregando para trigo. O Senhor não me trouxe aqui hoje para poder apontar joio e falar: não é isso. Se é isso que você esperava, eu te peguei de surpresa agora, porque eu vim pregar para trigo. E o Senhor falava comigo muito forte: Douglas, uma coisa que precisa ser realmente falada na igreja, porque quando o Senhor olha para nós, Ele conhece o nosso coração, e o Senhor sabe qual é a situação que você está. Mas a palavra do Senhor vai dizer, querido, que quando nós entendemos que nós somos trigo dentro dessa seara, no campo do Senhor, nós começamos a aprender e a entender aquilo que Jesus está dizendo em João 12, por isso que eu li esses 2 capítulos.
Porque lá em João 12, Jesus já está predizendo a sua morte. Lá em João 12, Jesus já está falando que ele vai morrer. Lá em João 12, Jesus está se comparando ao trigo. E aí ele vai falar o seguinte: olha, se o grão de trigo caindo na terra, ele não diz assim, se o grão de trigo caso cair na terra, se o grão de trigo talvez cair na terra, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: se o grão de trigo caindo na terra, ou seja, vai cair na terra em algum momento, e se ele caindo na terra não morrer, ele fica só. Quem está comigo, diga amém. Pergunta para a pessoa do seu lado aí: você é trigo? Ah, mas foi fraquinho demais. Fala com autoridade, fala: você é trigo, irmão? Eu vou falar para o irmão Júnior que você é trigo, irmão. Então, se você é trigo e você parece com Jesus, e nós temos que fazer aquilo que Jesus nos ensinou, Jesus está falando: olha, se o trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, irmão Joaquim, se morrer, ele produz muito fruto. E a Bíblia vai dizer em um outro capítulo, em João, fala que quando nós produzimos fruto, o nome do Senhor é glorificado. Então, se você é trigo e você quer que o nome do Senhor seja glorificado, é necessário que você produza fruto. Mas o que Jesus está dizendo é que ao cair na terra, se você não morrer, é impossível você produzir. E às vezes nós queremos produzir sem passar pelo processo de morte. E aí é um problema, porque o Senhor está dizendo: olha, se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele vai ficar só. E eu comecei a pregar nessa empolgação toda, e eu esqueci de falar o título da mensagem. Vira para a pessoa do seu lado e fala: morrendo para a vida. Falar de morte é ruim, mas fala com mais autoridade. Mas morrendo para a vida. Você está morrendo, mas é para você viver. É interessante isso, porque o Senhor falava comigo. E a palavra do Senhor Jesus é muito clara: se o grão de trigo caindo, se ele não morrer, ele vai ficar só. E aqui já quebra aquele princípio que às vezes a gente quer fazer as coisas sozinho, que ele não existe isso. Na seara do Senhor, se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, ele fica só. O primeiro ponto dessa mensagem é que eu preciso morrer para o meu pecado. E eu preciso morrer para o pecado para que eu possa viver para Deus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo 4, que fomos sepultados com ele na morte. Nós fomos sepultados com Jesus na morte de Cristo. Como, irmão Douglas? Através do seu batismo. Quem é batizado aqui nas águas? Levanta a mão, irmão, me ajuda a pregar nessa noite. Levanta a mão. Você é batizado nas águas? Paulo está falando o seguinte: olha, nós fomos sepultados com ele na morte. Como assim, Douglas? Pelo batismo. O velho homem, ele foi morto com Cristo na sua morte, para que semelhantemente nós nos manifestaremos juntamente com ele na sua ressurreição. Então, quando eu morro com Cristo no meu batismo, eu tenho a garantia de que eu ressuscito também com ele na ressurreição. Nós tanto estamos atrelados a Jesus na morte, como também estamos atrelados a Jesus na sua ressurreição. A ideia é que quando eu morro com Jesus, o meu pecado morre ali. Talvez você aprendeu na igreja antigamente: olha, quando você batizar, você vai sair da água uma nova criatura. Quem já aprendeu isso? Porque na realidade o que acontece é que você está morrendo, o velho homem está morrendo ali, sendo sepultado da mesma maneira que Jesus morreu e da mesma maneira que Jesus foi sepultado. Mas a coisa boa é que Jesus também ressuscitou.
E você está atrelado a Ele nos dois aspectos. E aí também você vai ser ressurreto junto com Ele. Quem está comigo, diga amém. Vai aguentando aí que vai ficar boa a mensagem daqui a pouco. A segunda coisa que eu preciso aqui é morrer para mim mesmo. Porque em Lucas 9:23, vai colocar uma condicional para quem quer servir Jesus. E a condicional é: se alguém quer vir após mim, cadê a igreja de Jesus? Se alguém quer vir após mim, opa, espera aí. Se alguém quer vir após mim, aprove-se a si mesmo, faz sozinho, não é isso. Negue-se a si mesmo, negue a si mesmo. Querido, eu estou pregando hoje uma mensagem que eu vivi, não é algo que eu aprendi no seminário, não é algo, isso é algo que eu vivi. Porque quando o Senhor me deu essa mensagem, o Senhor falou assim: Douglas, ainda tem muito de nós, ainda dentro. E uma grande parte de nós, do nosso interior, do nosso homem interior, não quer morrer. E o Senhor começou a me mostrar e me revelar diante dessa passagem do grão, que Ele falou assim: olha, mas a questão é a seguinte, é que se não morrer, não vai produzir. E eu vou te ser honesto, querido, porque quando o Senhor começou a ministrar isso para mim, eu comecei a perceber que tinha muito Douglas vivo dentro de mim ainda. E isso é muito forte, porque Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5:17, ele vai falar sobre a natureza humana. E na tradução nova, da nova linguagem, fala assim: porque a natureza humana é contra o querer do Espírito. A natureza humana, ela é contra o querer do Espírito. Então espera aí, Jesus está falando que se eu cair, se o grão cair, se eu não morrer, eu não produzo. Jesus está falando também que existe uma natureza dentro de mim que ela não quer morrer. E a Bíblia também está falando, Paulo está dizendo: olha, a natureza humana que está dentro de você, ela é contra o querer do Espírito. É por isso que você está tentando fazer e você não está conseguindo. É por isso que você está se esforçando para fazer e às vezes você não consegue, porque existe uma luta dentro de você. Existe uma natureza dentro de você que a todo tempo ela não quer ser crucificada. Ela não quer morrer. Só que o Senhor falou: mas se o grão cair na terra e ele não morrer. E aí o Senhor Jesus começou a falar comigo: sabe por que, Douglas, cair na terra? Porque a terra fala da nossa natureza. A terra fala da onde nós viemos. Em Gênesis 3, eu não me recordo agora o versículo, vai dizer que nós somos pó. E viemos do pó e para o pó voltaremos. Você é pó, eu sou pó, esse povo é uma poeira só, vai juntando esse monte de pó, dá aquela poeira, só para descontrair, mas nós somos pó. E aí quando a palavra do Senhor está dizendo, olha, se o grão caindo na terra, o que está dizendo é o seguinte: quando você cai na terra, você vai ter um encontro, sabe com quem, Vini? Você não vai ter encontro com o pastor Daniel, você não vai ter um encontro com o presbítero Douglas, você não vai ter encontro com a pastora Gel. Quando você cai na terra, você vai ter um encontro com a sua natureza. E o grande problema aqui é porque eu tive esse encontro, ele não é agradável. Ele não é agradável, você sabe por quê? Porque a minha natureza não é boa. E quando eu tive esse encontro, o Senhor falou: Douglas, e aí, como que você vai fazer? Você vai matar ou você vai deixar viver? E é uma luta muito grande, porque Jesus ele vai falar o seguinte em Mateus 26:41, para que nós possamos vigiar e orar, porque o Espírito está pronto, todavia a carne é fraca.
Mas se você pegar essa palavrinha carne aqui e você for digno e ir cavando um pouquinho mais, o sentido dela é natureza humana. Então o versículo ficaria assim: vigiai e orai, porque o espírito está pronto. Todavia, a sua natureza humana é fraca. E daí, querido, o que acontece? Quando o Senhor está, Paulo também vai dizer, antes de eu passar para Paulo, também vai dizer em Romanos, isso aqui é muito interessante, no Romanos capítulo 7, a partir do 18 ao 21, ele vai dizer: olha, existe um bem que eu quero fazer, mas eu não faço. Olha que coisa isso aqui, querido. Quem está comigo, diga amém. Ele está falando assim: existe um bem que eu quero fazer, mas eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero fazer, quem quer fazer mal aqui? Ninguém. O mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, pastor, eu me encontro fazendo ele. O mal que eu não quero fazer, ele começa a acontecer várias vezes na minha vida, ele começa a se tornar um hábito. O mal que eu não quero fazer, eu me encontro fazendo. O que Paulo está falando? Quando eu vejo isso dentro de mim, olha o que Paulo fala no final do versículo. Ele vai falar assim: eu percebo que o mal habita em mim. Só que ele usa uma outra expressão, ele fala: o mal reside. E essa expressão aqui eu não podia pular ela, porque reside quer dizer residência. Ou seja, você está servindo a Deus, você aceitou a Jesus, você se batizou, supostamente já era para você estar morto lá, já era para você estar crucificado com Cristo, já era você ter passado esse processo, mas Paulo está falando ainda, existe uma luta dentro de mim, porque eu quero fazer algo, e o meu espírito está pronto, mas a minha natureza... Então, querido, existe uma guerra dentro de nós. E é sobre essa guerra que eu quero falar essa noite. Porque o Senhor falou muito comigo. Existem coisas em nós que o Senhor precisa aperfeiçoar. Uma das coisas que eu acho interessante, na passagem do Val de Jaboque, é quando no meio daquela luta, o anjo vira para Jacó e fala: qual é o seu nome? E naquele momento Jacó não tinha como escapar do anjo de Deus, não tinha como ele falar: é Esaú, porque o anjo de Deus, né, se você for olhar a conotação ali, ele lutava com o Senhor, sabia todas as coisas. Ele falou: não, eu sou Jacó, eu sou aquele que nasceu agarrado no calcanhar do meu irmão, eu sou aquele que eu menti para o meu pai, eu enganei meu pai. Porque existem momentos na vida que o Senhor decide tratar conosco. E quando Ele decide tratar conosco, Ele quer uma mudança, Ele quer um parecer nosso. E Jacó, no Val de Jaboque, quando o anjo perguntou para ele, ele teve um encontro com a natureza dele. Porque durante a caminhada dele, até aquele momento, ninguém tinha confrontado ele. Mas quando ele está no Val de Jaboque, o anjo fala: qual que é o seu nome mesmo? E eu amo a palavra de Deus, porque às vezes a palavra de Deus não precisa nem falar muita coisa. Se ler um versículo, ela já mostra: olha aí, o defeito está aqui, ó, olha o defeito aqui. O anjo precisou só falar: qual o seu nome? Aí ele: meu nome, eu estou passando por Esaú ainda, eu saí de casa como Esaú, eu enganei meu pai. Então eu preciso entender que tem momentos que Deus quer que eu encontre realmente a minha natureza. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer, Jesus disse: olha, se o grão caindo na terra, na natureza, você vai ter um encontro com quem é você. Esse é um dos encontros mais difíceis, porque uma das coisas que eu aprendi com o pastor Daniel é não ser almático. E bem que eu queria hoje trazer uma mensagem mais eufórica, e uma mensagem que talvez você saísse daqui com a vitória, com carro zero, mas o mais importante aqui não é isso, o mais importante é a sua vida ser transformada, você ser mudado, a graça de Deus te alcançar, você ter um encontro com quem você é, e Jesus poder transformar a sua vida. Uma das coisas interessantes, querido, é porque nós precisamos realizar
Quem somos nós? Quem é você? Qual é a sua identidade verdadeira? Porque às vezes nós convivemos com tantas pessoas e às vezes você não conhece elas de verdade. E em algum momento dessa caminhada elas vão se revelar. E você precisa estar preparado para isso. E na verdade, quando aquilo está se revelando, na verdade é só Deus colocando aquela pessoa diante da própria natureza dela. Deus não vai precisar usar eu para chocar você, Ele vai chocar você com você mesmo. Ele vai mostrar para você quem é você, o que está no seu pensamento, o que passa no seu coração, qual é a sua natureza. Quando o irmão Júnior subiu aqui e começou a falar sobre o coração, ele nem sabia da mensagem, mas uma coisa eu quero te dizer, ele começou a preparar a terra, porque tem muita gente aqui que o seu coração é endurecido, tem muita gente aqui que a vida te endureceu. Um dia eu estava orando no meu quarto, o Espírito Santo falou: Douglas, você é um homem duro. Eu falei: não sou não, eu sou bonzinho demais. Como é que eu sou duro? Quando eu casei, querida, minha esposa mandava uns poemas, fazia umas coisas assim, sabe, muito romântica. E eu notei que depois de um tempo ela parou de fazer aquilo. Porque eu era um homem muito duro, endurecido pela vida, e consequentemente comecei a endurecer ela também. Eu só dava palavra de dureza para ela: você é muito mole. Você entendeu? Você tem que ser mais tough, entendeu? E a mulher foi ficando tough, irmão. A mulher foi ficando firme, entendeu? O eu te amo na mensagem não chegava mais. Irmão, aquele encontro de sexta-feira que ela preparava, aquilo parou de acontecer. Eu falei: gente, o que aconteceu? O Senhor falou assim: você endureceu ela. Porque quando temos durezas dentro de nós compartilhamos aquilo que nós temos dentro de nós. A boca só fala aquilo que o coração está cheio. Aí eu tive que colocar um reset, né? Falei: Senhor, meu amor, você me perdoa por todo endurecimento. Eu te amo. Eu estou nesse trabalho ainda, amém? Quem está comigo, diga amém. Quando nós encontramos a nossa natureza, é o momento que Deus quer falar conosco e trabalhar nas nossas vidas. Quando nós encontramos a nossa natureza, é o momento da sua decisão. Porque bem lá no quarto o Senhor falou comigo: Douglas, e aí? Você é isso. Honestamente, irmão, eu não gostei muito do que o Senhor me falou. Para começar, o Senhor falou: o ministério matou sua fé. Você é um homem endurecido. Sem você perceber, quando o seu pai te abandonou aos 2 anos de idade, você cresceu de uma forma endurecida. Você fez do endurecimento um sistema de defesa para você mesmo. Só que agora, pensa minha esposa falando isso para mim, o problema que é dela em casa. Mas o Espírito Santo, quando Ele fala, Ele vai te trazendo o bálsamo, Ele vai te trazendo a cura, Ele vai movendo. Então você tem um encontro com Deus. E naquele momento o Senhor me mostrou, pastor, que o Douglas estava muito vivo ainda. E que apesar de servir a Deus por tantos anos, eu ainda estava vivo demais para o ponto que Deus queria que eu estivesse. Para pensar nisso aqui. Deus quer que você chegue a um ponto, querido. Deus tem um local, Ele tem um nível para você chegar. E de acordo com você chega nesse nível, Ele dispensa bênçãos. De acordo com você passa para outro nível, Ele pode dispensar mais bênçãos. E a coisa vai indo, e a vida vai andando. Mas quantas vezes eu atrasei chegar nesse ponto? Eu percebi, e o Senhor falou comigo: você está ainda muito vivo. E essa é uma palavra que a gente não gosta de ouvir da parte de Deus, muito menos de pregar. Mas eu preciso entender que quando o Senhor está falando assim: olha, se você caindo na terra, ou seja, se você tendo um encontro com a sua própria natureza, quem você é, você não morrer, você não pode produzir fruto. E aí aquilo começou a me incomodar, porque eu entendi que eu precisava morrer. Irmão, você aqui não sabe, eu estou morrendo até hoje. Parece que eu estou no meu cortejo fúnebre. Tem dia que eu falo: meu Deus, misericórdia, tem coisa aí ainda. Mas o que eu estou te dizendo é que o Senhor então começou a ministrar o meu coração. Eu falei: Deus, tem muita coisa viva aí ainda.
E o grande problema que ronda as igrejas hoje de modo geral, quando eu falo isso, eu estou falando de modo geral, não é a presença do joio. Porque a Bíblia diz que eventualmente eles vão crescer juntos. O Senhor do campo também falou o quê? Não tira não, deixa crescer. Na hora certa eu vou mandar os ceifeiros. Então isso é responsabilidade dele. Mas a questão é o trigo. Porque o Senhor ministrava comigo e falava: Douglas, olha, você é trigo, mas por que você não quer morrer? Você tem chamado, tem ministério, mas por que você não quer morrer? Uma das coisas que me chocou realmente foi o Senhor falar para mim: nossa, tem muita coisa viva aí dentro de você ainda. Eu falei: Senhor, vamos lá então. Querido, deixa eu te falar uma coisa, e eu não queria entrar nisso, mas eu vou, que o Espírito Santo de Deus está me incomodando aqui. Você sabe por que você não é liberto completamente? Você já se perguntou por quê? Você já falou para Deus por que você vai na igreja e acontece uma libertação, os demônios são expulsos, você vai para casa mais leve? É verdade ou não é? Você sente um alívio, mas daqui a pouco você está naquele mesmo peso, aquilo está de novo em você, e você já se perguntou por que você não é liberto por completo de uma vez por todas? Eu tenho a resposta para você. Porque você não morreu ainda. E aí aquelas áreas que estão vivas ainda, sabe o que eu estou falando? Aquelas áreas que estão vivas, elas abrem a porta novamente. E esses dias eu estava até me perguntando, pastor, porque eu vejo o esforço da pastora, dos irmãos todos para expulsar os demônios, né? Talvez você vai até rir, mas é uma coisa engraçada, mas não é fã. Não sei se você entendeu isso aí. É engraçada, mas não é. Porque você vai expulsar o demônio da pessoa e ela não está morta ainda, ou seja, tem um monte de área na vida dela que não morreu ainda, não foi crucificada com Cristo. Até passou pelo batismo, mas não morreu ainda, está vivinha. E aí a Bíblia vai dizer que o demônio ele sai, ele anda por lugares áridos, aí quando ele volta e vê a casa organizada, varrida, tudo belezinha, vê que não tem nada lá, o que ele faz? Ele vai e busca mais 7 consigo mesmo, ou seja, 7 mais 1 dá 8, matemática correta também? E vai para lá de novo. Aí esse dia eu estava pensando, talvez é melhor nem expulsar o demônio. Talvez é melhor deixar, sabe por quê? Porque daí quando a pessoa estiver preparada, aí você expulsa um só, em vez de você expulsar 8. Matemática simples, quem está comigo diga amém. Eu sei que você está rindo, mas a coisa é séria. Então, querido, o que acontece? Paulo vai falar, olha, eu não quero fazer, mas eu acabo fazendo. E eu preciso matar isso dentro de mim. Quem é você realmente? E nós temos um problema grave, o pastor pregou sobre isso alguns dias atrás, porque além dessa natureza dificultosa que temos nós, ainda tem uma voz que fala no nosso ouvido, e ele te dá sinais de aprovação dessa natureza. A questão não é a voz que fala, é quem é a pessoa por trás da voz. Porque essa voz faz com que a sua natureza fique vivendo. E o Senhor foi falando para mim, Douglas, mata. O que é para matar não é para deixar vivo, querido. Quando Saul foi guerrear, não era para ele ter trazido ninguém vivo. O Senhor falou, vai lá e extermina tudo. Ele desobedeceu e trouxe Agag. E o problema foi gerado ali. Quando Deus fala, olha, é para morrer, é para morrer. E uma das coisas que o Senhor falou comigo, o grande problema que nós temos, porque às vezes Deus permite a gente passar umas coisas para poder entender e depois transmitir. E essa é a parte ruim de ser pregador, porque às vezes você acaba sofrendo umas coisas que você nem precisava. Mas só em casa você está pastoreando alguma igreja, a igreja está com aquele problema, Deus pode, por acaso, às vezes, deixar você passar por aquela situação, para você entender o que Ele está querendo ministrar e ajudar aquele povo ali adiante. O Senhor falou para mim, Douglas, tem muita coisa viva aí e você não quer morrer. Pega aquele microfone e fala para o meu povo, por que vocês não querem morrer? Porque na realidade as transformações não acontecem, é porque ainda tem muita coisa viva aí dentro. Está muito vivo ainda. Tem muito eu aí dentro, querido. Tem muita agenda pessoal.
tem muita coisinha na alma, tem muitas tragédias que você passou, crises no casamento, decepções na sua vida sentimental, ofensas, falta de perdão. Sabe por que você não consegue perdoar? Porque você está ferido, você não morreu para essa área. Quando você morre para essa área, você não tem dificuldade de perdoar. Quando você morre para a ofensa, querido, você não se ofende. E o Senhor falava comigo, na realidade, Douglas, o que acontece? Eu só preciso que o povo morre. E louvado seja Deus, que não é morte física, o Senhor está falando da sua natureza pecaminosa, da natureza que está dentro de você, desse inimigo que fala no seu ouvido. Mas deixa eu te falar algo, tem vezes que você tem ele como estimação, você já se acostumou com ele. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir isso aqui para você do jeito que aconteceu comigo lá no meu quarto, mas era como se fosse assim, pastor, o Douglas está querendo morrer. Imagina que, vem aqui, Vini, me ajuda aqui, por favor. Esse aqui é o Douglas espiritual, que você está vindo pregar aqui hoje, domingo à noite, louvado seja Deus, vai na Bethesda, ceia, amém? Esse é o Douglas espiritual, amém? Esse outro Douglas aqui é a minha natureza humana, entendeu? Aí agora fica aí de joelhinho orando, fica bonitinho, beleza. Aí vai falando assim, Senhor, me crucifica, eu quero morrer, vai fazendo essa oração de morte aí, amém? Só que esse Douglas fala assim, rapaz, levanta daí, moço, o que você está mexendo com isso, rapaz? Esse negócio de igreja não é para você não, rapaz, você está querendo morrer, levanta, eu preciso de você para nós fazer uns negócios ainda. Você não lembra daqueles negócios que nós fazíamos antes, não, eu preciso de você vivo. E aí no outro dia ele vai lá, ajoelha de novo lá. Rapaz, mas você foi ferida, que a pessoa te machucou, como é que você vai perdoar? Esse negócio de perdoar, rapaz, pelo amor de Deus, pode ir lá, obrigado. Mas, só para você entender aqui, é como se eu estivesse querendo morrer, mas o Douglas que está dentro de mim, não está querendo deixar eu morrer. Você acha que eu não quero ter uma vida consagrada ao Senhor todo o tempo? Querido, o que eu estou te dizendo é que a sua natureza é que impede a sua vida espiritual de alavancar. A sua natureza é que impede você de ser liberto. A sua natureza, e deixa eu te falar algo que o Senhor falou para mim, não seja muito inocente, porque a gente, às vezes nós somos inocentes demais. Nós chegamos na igreja, está todo mundo arrumado, todo mundo bonito, perfumado, chegou de carro zero, abençoado, povo de Deus, povo lindo, mas você não sabe as tragédias que estão vindo com aquela pessoa, você não sabe o que ela está trazendo, e às vezes nós agimos muito pela emoção do que aquilo que nós vimos, mas o Senhor está falando, você está vendo essa beleza toda aí? Ela que não morre não para ver. Um dia que eu estava conversando com uma pessoa, e foi muito interessante, porque eu conversava com essa pessoa, e a pessoa estava de frente para mim, e eu falo demais, todo mundo sabe disso, amém? Eu tenho o costume de falar muito, não que eu sou falastrão, falar em grande quantidade, diferente. Mas aí o Senhor falou assim, cala a boca. E eu, fiquei calado. E a pessoa continuou falando. Só que foi tão interessante aquela experiência, porque de acordo com a pessoa ia falando, o Senhor foi falando para mim assim, está vendo? Ele não quer morrer. Eu quero realizar na vida dele, o propósito eu quero fazer. Aí, está vendo? Aí, e a pessoa ia falando, que ele ali dando só as notas, parecia até foi uma experiência muito interessante, que o Senhor está vendo aí? Ó? Não é eu que não estou querendo fazer, não é eu que não quero realizar. Não é eu que não tenho projeto. Ele não quer morrer. Aí a pessoa fala, está vendo? Aí a outra área, o Senhor começou a me mostrar as áreas da vida daquela pessoa que ela não queria morrer. Aí o Senhor falou assim, entende agora o porquê que o projeto não acontece? Entende por que a libertação não acontece? Você entende por que anda tantos anos na minha presença? Não tem nada a ver com o meu projeto. Porque o projeto que Deus fez para você e aquilo que Ele escreveu ao seu respeito, todos os dias de manhã, quando a misericórdia do Senhor se renova, Ele defende o projeto dEle para a sua vida. Todo dia que você acorda, que você respira, a misericórdia do Senhor se renovou, Ele está defendendo o projeto dEle para a sua vida. A questão é o seguinte, se hoje você adentrou dentro desse santuário e falou, Senhor, o que está de errado comigo, aonde precisa ser arrumado, aonde precisa ser consertado, porque eu estou disposto a fazer um trato contigo, e o trato é esse, eu me encontro na tua presença e eu permito a morte da minha natureza. Querido, o Senhor me perguntou, Douglas, e aí, vai deixar morrer ou vai pregar as mesmas mensagens? Vai deixar morrer ou vai ficar na mesma emoção? Vai deixar morrer e vai ser espiritual, ou você vai manter essa mesma vida? E daí eu quero dizer para você, porque essa é uma mensagem difícil, ninguém dá glória a Deus, misericórdia.
Mas está todo mundo tenso assim. Pode ficar tranquilo, querido. Eu não vou apontar a mão para ninguém, não, fico de boa. O que eu estou te dizendo é que dentro do meu quarto o Senhor falou assim: Douglas, se não morrer, não frutifica. Se não morrer, não germina. Se não morrer, não cresce. Se não morrer, não dá fruto. E aí está você pelejando com a sua vida tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, e a coisa é tão simples, tão simples, tão simples. A questão é só porque o velho homem está aí todo dia manifestando. E já não era suposto ele estar aí mais. Eu sei que eu estou ministrando isso para você hoje, querido, mas o Senhor ministrou muito isso para mim. Cadê o irmão? Saiu dali, eu ia usar ele de novo. Quem aqui é da época mais antiga, que brincou de morto-vivo? Alguém aí? Nossa, só teve? Você brincou, irmão Joaquim? Deixa o irmão Joaquim, que as outras são mulheres. Vem cá, irmão Joaquim, me ajuda aqui rapidinho. Eu sei que parece uma brincadeira, mas isso é tão sério que o Senhor foi falando comigo. Você já brincou de morto-vivo, certo? Então beleza, então vem cá então. Tem que saber a brincadeira. Aí você aceitou Jesus, você está na benção. Aí você está morto, morre, você está mortinho. Só ficar assim. Você vai ter que levantar rápido, tá? Já põe aqui para você levantar rápido. E você está morto. Aí eu passo aqui, nossa, irmão Joaquim, está morto, pastor. Mortinho. Só que aí o irmão dá um pisão no pé dele. Ele vive rápido demais. Eu achei que o homem estava morto. Aí a ofensa, aí você vai orar de novo, morre de novo, está morrendo, não, o irmão está morto, irmão. Conversei com ele semana passada. O homem está só a graça, o homem está pegando anjo com a mão, o homem está andando no mistério, terra, você entendeu? O homem está. Só que aí o que acontece? Acontece uma ofensa lá dentro da igreja, alguém passa, não cumprimenta, algo desse tipo. Aí você, vou passar, não vou cumprimentar, vamos ver se você vai viver. O homem está vivo ainda, irmão. Obrigado, irmão Joaquim, Deus abençoe. Viu? Se passar e não falar um oi? Não tem jeito. O que eu estou dizendo para você é que o Senhor começou a ministrar no meu coração para desenganar as pessoas que pensam que estão vivas e não estão. Para desenganar as pessoas que têm a aparência de viva, mas não estão vivas. Para desenganar pessoas que acham que está tendo uma mudança, quando na verdade você ainda não morreu. Você está vivo, meu irmão. E eu quero te dar uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo. Só em caso você não morra, você não vai produzir. E isso não é eu que estou falando, é o Senhor Jesus que está falando. Porque uma das coisas que é interessante, querido, que o seu espírito, ele está pronto, a sua boa vontade está aí. Muitas pessoas fazem a obra de Deus pela alma, fazem a obra de Deus de forma almática. Eu já fiz. Porque você entra no automático e Deus está falando, não, eu não estou querendo isso nesse momento. Essa não é uma season que Deus está querendo pessoas que vão trabalhar no automático, que vão trabalhar na carne, que vão trabalhar de forma almática. E deixa eu dizer algo, teve uma vez na minha vida que eu me encontrei tão busy com a igreja, que eu até deixei o dia que eu saí com a minha esposa, e quando eu assustei, a minha vida estava toda, porque eu estava fazendo demais, mas quando eu fui para o quarto de oração, o Senhor falou assim, olha, o ministério matou a sua fé. E aí eu quero te perguntar uma coisa, você quer fazer muito na igreja e ter sua vida morta? Ou você quer fazer quase nada, e eu prefiro essa outra parte, quase nada, de vez em quando vem aqui e prega, mas espiritualmente eu estou vivo? Porque às vezes as pessoas baseiam o seu relacionamento com Deus pelo tanto que você faz. E as pessoas gostam de fazer. Isso aí eu aprendi com o pastor Daniel e eu comecei a observar. Eu sou um bom aluno, viu, querido? As pessoas gostam de fazer. E não tem nada de errado com isso, é bom você fazer. E o Espírito Santo de Deus também quer que você faça no momento correto. Mas a pergunta é a seguinte, como é que você está aí por dentro? Eu quero ser liberto. Mata a sua natureza. E eu estou aqui para orar por você, pastora também, as pessoas estão aqui para orar por você. Mas é preferível que você mate a sua natureza primeiro. Porque aí amanhã, quando você for liberto, quando todos esses espíritos saírem, eles não têm mais a porta de entrada. E você vai viver uma vida
abençoada na presença de Deus. Eu quero te dizer que para servir Jesus é necessário abrir mão de muitas coisas. Eu quero louvar a Deus pela palavra do Nicolas, que ele pregou em Chelsea alguns domingo passado, retrasado. Para servir Jesus, você tem que abrir mão das coisas. Você tem que deixar algumas coisas de lado. Não tem como servir Jesus sem deixar nada. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Vai haver perdas. Falei perdas, né, irmão Paulo? Irmã Paula já olhou para mim ali. Às vezes são umas percas também, mas é perdas. Vão haver situações que nós vamos perder. Agora, para você pensar aqui. Na hora que eu falei para o Douglinhas que ele precisava morrer, eu falei assim, presença, você precisa morrer. Ele falou, não rapaz, não me mata não. Tem 38 anos que eu estou contigo aqui nessa luta. Nós passamos tudo junto. Você não lembra das farras, das celebrações quando o Cruzeiro ganhava? Você não lembra daqueles negócios atrapalhados que você fazia em Minas Gerais? Eu estava lá contigo agora, tu quer me matar? Só que eu tive que falar pelo negócio que eu aceitei Jesus. E depois que eu aceito Jesus, não tem como você caminhar comigo mais. Porque a sua voz, ela é contrária à voz do Espírito. Ah, meu Deus, quem está comigo, diga amém. A voz da sua carne, a voz da sua natureza, ela é contrária à voz do Espírito Santo. Você acha que é mesmo o Espírito Santo que está falando para você desistir da fé? Você acha que é o Espírito Santo que fala para você, senta esse carro no meio dessa parambeira? Você acha que é o Espírito Santo que está falando essas coisas para você? Não, tira a sua vida. Isso não é o Espírito Santo. Agora a pergunta é, por que essa voz tem esse espaço ainda dentro de você? E a resposta é só uma, porque a natureza humana ainda está viva. E o Senhor falava comigo, hoje é uma noite, Douglas, de decisão, porque nós precisamos decidir se servimos a Deus de verdade, ou se não servimos a Deus de verdade. É como Elias disse, olha, se Baal é Deus, serve a Deus. Se você prefere a sua natureza, se você prefere a sua carnalidade, se você não quer mudar, se você concorda com essa voz, se você concorda com ela, fica com ela. Mas se você quer uma mudança para a sua vida, se você serve ao Senhor Jesus, se você aceitou Jesus, você quer a sua vida transformada, o seu casamento transformado, a sua família na presença de Deus, como testemunhou a irmã, eu e a minha casa serviremos a Deus. Então, querido, mata toda a sua natureza humana e serve a Jesus, porque Ele vai te dar vitória. By the way, Jesus não é açougueiro, Deus não está interessado na sua carne. Ele está interessado no Espírito. Isso aqui é muito forte, porque uma das coisas que o Senhor falou para me matar, nossa, já passou esse tanto de tempo, misericórdia, eu distraí aqui. Uma das coisas, quem aguenta mais uns 10 minutinhos aí? 10, 20, 30, 40, 50. Uma das coisas que o Senhor me confrontou muito, sabe o que foi, Priscila? Foi as minhas agendas. Eu tenho um monte de agenda. Dentro de todas as minhas agendas, tem a agenda do Senhor. E o Senhor me mostrou a prioridade que eu dava para as outras agendas. E não dava a mesma prioridade para a agenda dele. E aí a pergunta é, como, Douglas, você quer que eu realize o ministério na sua vida? Como que eu realizo o seu chamado, aquilo que eu tenho para fazer na sua vida? Mas a minha agenda na sua vida não é a prioridade. E aí tem hora que você está orando lá, você está morto. Acontece alguma coisa, opa, estou vivo. Recebeu uma ofensa, estou vivo de novo. É uma coisa interessante você ver um crente falar que está com raiva do outro, né? Eu fico pensando assim, gente, que interessante. Eu acho interessante não pelo fato de ser realmente interessante, mas é pelo fato de que como que Jesus está dentro de uma pessoa e o Espírito Santo de Deus está ali, aquela pessoa tem mágoa da outra, aquela pessoa tem raiva da outra, aquela pessoa não muda. Ou seja, o que eu estou te dizendo é que existe muito de você ainda. Tem muito aí ainda. E hoje eu dei essa volta toda para falar para você que o Senhor, Ele quer
mudar isso em você. Douglas, mas eu nasci com essa natureza, eu nasci assim, vou morrer assim, não vai não. Jesus vai entrar nessa causa, Jesus vai mudar, Jesus vai transformar, Jesus vai tirar a dureza do coração, você vai aprender a perdoar, você vai aprender humildade, você vai aprender a estar debaixo de liderança, Jesus vai mudar a sua vida, a sua história, e o Senhor falava comigo, olha, o projeto que eu tenho é um projeto de frutificação, e é por isso que eu estou trazendo essa mensagem de Jesus. Se Deus tem um projeto de frutificação para essa casa, é importante que você aprenda hoje a começar a morrer, porque é só morrendo que você vai dar fruto, é só morrendo e deixando as coisas da sua natureza humana, que Deus vai ter a possibilidade de usar a sua vida. Às vezes as pessoas se perguntam, por que eu não sou usado na casa de Deus? E eu entendo que cada um é usado dentro do seu leve, no nível que está naquele momento, mas em grande parte, é porque a natureza humana ainda está manifestando muito. E esse é o sinal de que ela não morreu. Agora, eu quero partir para a minha conclusão nessa noite. Quem está comigo, diga amém. Os irmãos me amam, não amam? Amém. Se você não amar, morre aí também para essa parte que não ama. É necessário abrir mão de muitas coisas para servir Jesus. E uma delas é abrir mão de você mesmo. By the way, eu não estou aqui por causa da minha vontade. Se fosse olhar a minha vontade, a minha mulher que ora muito, irmão. E estar aqui que eu estou dizendo não é estar aqui no púlpito pregando, eu estou dizendo de estar na América. Então o que eu estou dizendo para você é, você precisa abrir mão da sua vontade, de quem você é. Ah, Douglas, mas é a minha identidade. Claro, é a sua identidade, é ela mesma que precisa morrer, porque só se ela morrer, Jesus vai poder gerar a identidade dele em você. E deixa eu te dizer algo, enquanto você está resistindo à sua morte, Deus está dizendo para você, morre. Olha que contraste isso aqui, querido. Você está o tempo todo resistindo à sua morte. Você está resistindo. Na hora que você assustar, vai estar 5 anos de Betesda, 10 anos de Betesda, você vai estar resistindo ainda. Está lá, ó, lutando. Sabe, toma uma pancada do Espírito, mas depois levanta de novo. E você está resistindo à sua morte. E Deus está falando, eu só quero que ele morra. Porque se ele morrer, aleluia, se ele tiver a habilidade de morrer na minha presença, na minha casa, de enterrar a natureza humana, se ele tiver essa habilidade, eu vou levantar um homem novo, uma mulher nova, um homem cheio da graça de Deus, uma mulher cheia da graça de Deus, um pregador do Evangelho, alguém que faz a diferença. Eu falei, Deus, mas por que o Senhor não me falou antes que era só isso? Querido, presta atenção nisso aqui. Mas se o grão caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, a graça de Deus, através da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, com o auxílio do Espírito Santo que mora dentro de você, vai fazer a semente germinar. As sementes da promessa de Deus na sua vida, aquilo que Deus falou ao seu respeito, todas as promessas de Deus na sua vida vão começar a germinar, e quando elas começarem a germinar, através do Espírito Santo, vai começar a brotar um novo homem, aleluia. Quando você mata a sua natureza, começa a brotar um novo homem dentro de você. Quando você mata a sua natureza, mulher, começa a brotar uma outra mulher dentro de você. Quando você mata a sua natureza, o casamento é transformado. Quando você mata a sua natureza, as ofensas vão embora. Quando você mata a sua natureza, o Espírito Santo começa a fazer uma obra dentro de você. E você que nunca dava fruto, agora você produz. Você produz a 30, você produz a 60, você produz a 100 por um, porque não é a obra da sua mão, é a obra do Espírito Santo. E o Senhor pergunta para você nessa noite, e daí? Qual vai ser o resultado? Qual é a sua decisão? Você quer morrer mesmo para fazer minha obra? Ou você vai continuar lutando para viver? Tem pessoas que estão gastando tanta energia, e meu coração fica triste com isso, porque ela está gastando tanta energia, tanta energia, tanta energia. E o Senhor está falando assim, não, morre para a sua natureza humana.
Porque na hora que você morrer, meu Deus, Jesus está aqui. Na hora que você morrer, eu vou pegar a semente, meu Deus. Na hora que o grão de trigo cair na terra e morrer, ele vai pegar a semente, Maria Eduarda, é ele que vai fazer o processo. A gente acha que nós que fazemos as coisas, mas Deus está falando para você nessa noite, é ele que vai fazer o processo. Aí você vai ouvir no testemunho da live o irmão falando, olha, eu tinha vontade de me matar, mas eu não tenho mais, e hoje eu estou pregando a palavra de Deus. Você vai ouvir na live o irmão falando, olha, eu não conseguia falar em público, mas hoje eu estou aqui na igreja, estou dirigindo o culto. Você vai começar a ver as mudanças do Senhor. O que eu estou ministrando para você hoje é o seguinte: seja livre, seja liberto. Jesus veio para quebrar as cadeias, Jesus veio para te libertar. A única coisa que Ele precisa de você hoje é um compromisso com Ele. A única coisa que Ele precisa de você hoje é você dizer assim: Senhor, eu estou me rendendo agora, e toda a força que havia dentro da minha natureza humana agora, ela é rendida ao Senhor. Realiza a tua obra na minha vida. Eu falei com o Senhor, faz a tua obra, ou então é melhor morrer, porque do que ficar recalcitando contra os aguilhões. E uma das coisas que o Senhor falou fortemente comigo, Douglas, se você morrer, porque o Senhor me mostrou as áreas da minha vida, o Senhor mostrou as áreas específicas da minha vida, que o Senhor falou assim: nessa área você não morreu ainda. Sabe por que essa área ainda não produziu a 100 por 1? Porque você não morreu nela ainda. Agora, se você colocar na minha mão, sabe por que o casamento ainda não está produzindo a 100 por 1? Porque você não morreu nele ainda. Você sabe por que a vida solteira está muito longa e o abençoado ou a abençoada ainda não chegou? É porque você não entregou ainda seu solteirice para o Senhor. Quando eu entrego para o Senhor e eu tiro a resistência, o Senhor está apto a fazer. Quem está comigo, diga amém. Agora, irmão, veja bem. Você vai falar: irmão Douglas, não dá. Coisa que eu mais escuto é isso: não dá, é muito difícil. E eu quero concordar com você. Sozinho não dá. Mas com Jesus, aleluia. Com Jesus dá. Com Jesus dá. Com Jesus dá, porque o mesmo Paulo que falava assim: olha, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, toda hora eu estou fazendo. O mesmo Paulo, ele vai falar aos Gálatas, no capítulo 2, do versículo 19 ao 20, ele fala: porque mediante a própria lei, morri para a lei. Paulo era doutor da lei, ele fala: morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ponto. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Segura um pouquinho. E esse viver que agora vivo na carne, ou seja, na minha natureza humana, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo é o rapaz que falava: olha, aquilo que eu quero fazer eu não consigo. Eu acabo fazendo o que eu não queria fazer. Mas agora ele está reportando aos Gálatas, ele está dizendo o seguinte: olha, eu morri para toda a lei, a fim de que eu pudesse viver para Cristo. E eu imagino que ele escreveu isso dessa maneira, pastor, porque devido ao fato dele ser doutor da lei, talvez isso foi a coisa mais difícil que ele teve para deixar para trás. E eu pergunto para você hoje: o que é o mais difícil dentro de você para deixar para trás? Para falar: estou deixando para trás hoje, vou seguir Jesus. Estou decidindo hoje, vou seguir Jesus. Aí Paulo vai falar o seguinte: então, eu já não vivo, eu morri para a lei e eu já não vivo. Aí ele vai falar o que eu quero trazer para você nessa noite: eu estou crucificado com Cristo. Eu peguei a minha natureza, aleluia, e joguei ela na cruz, junto com Cristo, aleluia. E quem está morto com Cristo não se ofende. Quem está morto com Cristo não vive nessa vida de sentimento. Quem está morto com Cristo não vive nesse vai e vem. Quem está morto com Cristo está morto com Ele. E ele vai falar: e a vida que eu vivo agora. Você sabe o que o Douglas falou para o Douglas? Sua vida vai ser
tão caótica, não vai ter nem graça viver sem eu. Eu falei assim, pode morrer, pode morrer, porque o que Paulo está dizendo, a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Eu concluo a minha mensagem dizendo para você, querido, que Jesus passou essa mesma luta, e lá no Getsemane, quando ele estava diante de toda aquela situação, a natureza de Jesus e a natureza humana falou, Pai, quando ele viu que ele ia ter que passar, que ele viu que ele ia ter que morrer, que o grão de trigo, aleluia, estava caindo no chão, e ele era o grão de trigo, que o grão de trigo agora caído no chão tinha que morrer, ser crucificado. Naquele momento, pastor, a natureza de Jesus faz uma oração e fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E o Senhor falou comigo bem aí, muitos de nós servimos a Deus há anos, e essa é a nossa oração principal. A nossa oração é, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa provação, passa de mim esse deserto, passa de mim essa luta, passa de mim, passa de mim, passa de mim. Mas eu quero saber se você tem a habilidade de fazer o restante da oração de Jesus. Todavia, seja feita a tua vontade. Qual que é a tua vontade, Senhor? Que eu morra, aleluia, porque se eu morrer, eu vou produzir muitos frutos. Se eu morrer, daqui 2025 anos as pessoas vão estar falando do meu nome. Se eu morrer, aí o Senhor Jesus fala, olha, seja feita a tua vontade. Mas para a vontade de Deus ser estabelecida, Jesus precisou morrer. Quem está comigo, diga amém. Eu quero dizer para você que a palavra do Senhor diz em Mateus 16, 25. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Tem hora que nós estamos pensando que nós estamos ganhando a vida para Jesus. Você está perdendo a sua vida. Agora, quando você começar a perder, eu vou deixar esse homem aqui, lá de trás, embora. Eu vou deixar esse trauma embora. Eu vou deixar essas coisas embora. E aparentemente, o inimigo vai até falar para você, nossa, mas você vai deixar isso? Você andou com isso tantos anos na sua vida. Mas se você deixar, querido, você vai abrir a porta para o Senhor realizar a transformação que Ele precisa fazer na sua vida. Eu preciso deixar o Senhor entrar. Aleluia. Eu preciso morrer. Quero convidar a igreja para vir ao altar nesse momento. Aleluia. Quero convidar o grupo de louvor. Eu nunca vi esse relógio andar tão rápido na minha vida, mas eu ainda estou no horário. Eu não sei se o grupo de louvor poderia louvar aquele hino que fala que é por Ele e para Ele. Eu não sei se vocês têm preparado ou se teria como louvar esse hino. É por Ele que eu estou vivendo a minha vida, querido. É bem verdade que eu vim para a América para ficar rico, levar um monte de dinheiro. Ele falou, espera aí, eu vou te alcançar nessa caminhada. Aleluia, Jesus. Aleluia. Enquanto os irmãos se preparam aqui, continue com a sua mente no Senhor. Você pode fazer uma reflexão agora das áreas da sua vida que você nunca deixou morrer, e o Senhor está falando hoje, é hora de deixar morrer. É hora de deixar ir. É hora de deixar ir. É hora de deixar ir. Os irmãos podem vir para frente para todo mundo ficar. Hoje não é quarta-feira não, pode vir todo mundo para frente, amém? É hora de deixar ir.